início a um assunto totalmente novo, ok? A gente já vai iniciar os conteúdos do segundo semestre. Esse conteúdo ele é referente ao capítulo 7, ok? Do livro de vocês. Então, para rever essa aula, depois do vídeo, se vocês quiserem ler o capítulo 7, até a página 92, seria ideal. Então, vamos começar. A gente vai falar hoje sobre saúde, ok? A gente vai falar especificamente sobre mecanismos de defesa do corpo. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, a gente tem que entender o que é saúde. Saúde é quando nós nos sentimos bem, quando o nosso corpo está bem, quando o nosso organismo está saudável. Mas a saúde ela não é de responsabilidade apenas individual. Uma coisa muito importante e uma discussão muito interessante é a saúde pública. O que é saúde pública? A saúde não é uma coisa pessoal, até quando a gente vai desejar votos de felicitações aniversário, nossa, que você tenha muita saúde. Isso não quer dizer que é só pessoal, mas a saúde também é coletiva, ok? Então vamos entender um pouco sobre o que é saúde pública. Vamos lá. Saúde pública é necessária. Quando a gente fala sobre uma coisa que é pública, significa que ela é coletiva. Então, se a gente está falando sobre saúde pública, por que a gente precisa de saúde pública? A primeira coisa é porque a gente vive em sociedade. A gente tem um sistema político que nos obriga a viver em sociedade, ok? Onde a gente tem que compartilhar certos espaços, certos sistemas. Então, por vivermos em sociedade devido ao nosso sistema político, a saúde não deve ser algo a ser tratado de maneira individual. Nossos governantes têm a responsabilidade em criar, promover e zelar por boas condições sanitárias. A gente está falando sobre um sistema político onde o governo ele é responsável pela nossa saúde, sobre essa pauta de saúde pública, ok? Então, que tipos de sinais a gente pode ver na nossa sociedade que são sinais de que nós temos um sistema de saúde público? O primeiro deles é o SUS, Sistema Único de Saúde. A gente tem um sistema de saúde público, é como se fosse, muito entre aspas, o nosso plano de saúde público, ok? A gente paga impostos para que nós tenhamos direito a uma saúde de qualidade, entre aspas. Nós, cidadãos, também temos responsabilidade de zelar não apenas pela nossa saúde individual, mas sim pela saúde também dos outros. Um grande exemplo disso, que a gente está vivendo agora, é essa pandemia do coronavírus, né? Por que é importante a quarentena, esse isolamento social? Porque a gente não está zelando só pela nossa saúde. A gente também não quer se infectar, mas mais importante que não se infectar é estar doente, mas talvez não saber disso e acabar infectando outras pessoas que não tem absolutamente nada a ver com isso, ok? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre saúde pública, a gente não está falando só sobre a questão do governo, sobre nós vivermos em sociedade, mas a gente está falando sobre responsabilidade social, sobre a sua responsabilidade como cidadão em zelar pela saúde das outras pessoas também. Agora, trazendo o assunto para o nosso organismo. A gente iniciou essa questão sobre o organismo, falando sobre tipos de células, elementos básicos de uma célula. E dentro do nosso corpo, nós temos mecanismos que cuidam da nossa saúde, ok? Nesse caso, não é público, ok? É inteiramente pessoal. O nosso corpo está em constante troca com o ambiente. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está trocando informações com o ambiente, ok? Ele atende e responde a diversos estímulos. Quando a gente está em contato com o ambiente, com o ar, com a areia, com o sol, ok? Com gás e oxigênio, a gente já está respondendo a estímulos. Quando a gente está andando descalço, ou até calçado mesmo, quando a gente respira, quando a gente anda de ônibus, quando a gente está em casa, quando a gente está deitado na cama, ou está jogando videogame, a todo momento a gente está trocando informações e o nosso corpo está recebendo essas informações do ambiente e provocando estímulos. Nosso organismo possui estratégias para nos proteger de possíveis infecções. Então, o nosso organismo ele tem mecanismos de defesa. E se essas infecções ocorrerem no nosso corpo, possui defesas para nos livrar
desses invasores o mais rápido possível. Então, o nosso corpo ele tem mecanismos de defesa para que você nem fique doente. Mas caso a infecção ocorra, caso você entre em contato com alguma bactéria ou algum tipo de vírus ou algum tipo de protozoário ou fungo, o seu corpo tem como te defender também. Então vamos lá. A gente vai falar agora sobre barreiras naturais. A gente não vai falar sobre remédio nem nada. Essas barreiras são naturais, elas já vêm com a gente. Nossa primeira barreira natural é o tecido epitelial, ou seja, a nossa pele, ok? O maior órgão do nosso corpo, que nos protege da invasão de micro-organismos como bactérias, protozoários e dentre outros. Qual é o momento onde a nossa pele não é capaz de nos proteger? Quando ela está lesionada, quando a gente se machuca, ok? Então, a gente expõe o nosso organismo a infecções quando a pele está machucada. E os micro-organismos que podem entrar pela boca ou nariz, professora? Vocês podem perguntar. Tá, não passa pela pele, mas a senhora acabou de dizer que eu estou a todo momento entrando em contato com patógenos, com vírus, com bactérias, com fungo. Então, quando a gente respira, quando a gente abre a boca, quando a gente come, a gente pode estar entrando em contato com esse tipo de agentes infecciosos. Os nossos órgãos internos também, ok? Lembrando que a pele é um órgão externo, ela fica do lado de fora. Mas a gente tem órgãos internos dentro do nosso corpo, que também tem mecanismos de defesa que vão auxiliar a gente a expulsar esses agentes infecciosos. Aqui eu só trouxe um esquema de como a pele funciona, ok? Aqui a nossa pele ela tem 3 camadas importantes para nos defender. Aqui a gente tem a hipoderme, aqui a gente tem a derme, que também pode ser chamada de mesoderme, porque fica bem no meio. E aqui a gente tem a parte que a gente vê, que é a epiderme, que é a parte mais externa, ok? Onde a gente tem os pelos e essas coisas saindo. Então, a gente tem 3 camadas que compõem a nossa pele para nos proteger. Mas e aqueles agentes infecciosos que querem entrar no nosso organismo pela respiração ou pela boca ou por outros orifícios do nosso corpo? A gente tem uma coisa chamada de mucosas, ok? O nosso tecido interno é um tecido conjuntivo que tem muitas mucosas, que é aquele tecido que é úmido, ok? Se abrir a boca, bota um espelho. Se você quiser, lava a mão, obviamente. Lave as suas mãos e toque nesse tecido que tem dentro da boca de vocês. Ele é totalmente diferente do tecido que você vai tocar do lado de fora. Por dentro, a gente tem as mucosas, que é esse tipo de tecido. Essas mucosas liberam secreções que podem nos proteger contra agentes externos que venham a nos adoecer, ok? Que tipo de mucosas são essas? Que tipo de secreções são liberadas por essas mucosas? A primeira delas é a lágrima, ok? As nossas lágrimas são secreções das mucosas oculares, ok? Dos nossos olhos. Então, quando a gente entra em contato com algum tipo de sujeira, ou cai poeira, ou alguma coisa, o que acontece com o nosso olho? Ele libera lágrima. A gente começa a coçar os olhos e começa a ser liberado lágrimas para que esse agente infeccioso ou essa poeira, ela saia do nosso olho. Outro tipo de secreção é o muco nasal, mais conhecida como meleca, né? Essa meleca que tem dentro do nosso nariz, ela serve para nos proteger contra a poeira. Ela vem atuando junto com os pelos que a gente tem dentro do nariz, que permitem que esse ar que a gente está tirando, ele não venha para dentro do nosso corpo com tanta poluição, ok? Outra secreção é a saliva, liberada pela nossa boca, ok? Bem abaixo da nossa língua, a gente tem glândulas salivares que vão secretar essa saliva. Quando a gente engole alguma coisa, quando a gente põe na boca alguma coisa que a gente não gosta, o que a gente faz? A gente cospe. Quando a gente vê que tem uma poeira ou você acabou entrando algum mosquito, enfim, o que você vai fazer? Você cospe. A saliva, ela serve para pegar esse agente estranho, ok? Para que você possa cuspir ele e expulsar ele do seu corpo. Outro tipo de secreção é a cera de ouvido, que protege a gente não só contra a poeira, ok? Quando vem aquele vento, alguma coisa assim, mas também de pequenos animais, mosquito, pequenas aranhinhas, besouro, mosca. Então, a cera é importante
para ela pegar. O bicho vai lá e gruda nessa cera e evita que ele entre no seu ouvido. Por isso, você não pode tirar toda a cera do seu ouvido. Ela está aí como um mecanismo de defesa. Ela está sendo secretada, ela foi feita, ok? Ela foi produzida para te proteger. Se você tira toda a cera do seu ouvido, você fica sem proteção. E por último, a gente tem o ácido sucogástrico, ok? Que é o ácido que a gente tem bem no nosso estômago, que serve para que a gente possa digerir o alimento. Ou ele também segura alguma coisa que você comeu, não te caiu bem, ele segura essa comida lá para que você vomite depois, ou evitar também que você pegue uma infecção, porque esse ácido ele acaba degradando aquele agente infeccioso. Mecanismos de defesa inespecíficos, ou seja, ele atua de maneira geral. É diferente, por exemplo, de anticorpos para vírus ou anticorpos para outros tipos de agente. Esse mecanismo de defesa que a gente vai falar agora, ele é inespecífico, ele não é específico para um determinado tipo de ser vivo que vai infectar o seu corpo. Ele atua de maneira geral. Então, vamos lá. Esse tipo de mecanismo é o processo inflamatório. Quando a gente tem uma inflamação no nosso corpo, isso é um sinal de que alguma coisa infectou a gente e o nosso corpo está tentando expulsar. Quando alguma parte de nosso corpo está inflamado, significa que nosso sistema imunológico, o sistema responsável por produzir células que nos defendam, está atuando na destruição de agentes infecciosos, ok? Diapedese é o processo que envia células de defesa, ok? Essas células de defesa vão sair do seu sangue e vão para o local que está sendo infeccionado. Então, a diapedese é o processo que envia leucócitos, que podem ser neutrófilos ou monócitos, ok? Para atuarem na região lesionada. Isso acontece muito quando a gente acaba se machucando, ok? Aí você vai lá, tá andando de bike, pá, caiu no chão. Isso acontecia muito comigo. E deve acontecer com vocês. Quando vocês saírem da quarentena, acho que vai acontecer, né? Então, você tá lá, andando de bike na rua, beleza? Pum, caiu. O que acontece? Te machucou. Você ficou com a pele, esse órgão de defesa, lesionado. Então, você abriu uma brecha para que bactéria, vírus, fungo possa adentrar ao seu organismo. Então, o que a diapedese, junto com a fagocitose, faz para te proteger? A diapedese ela vai pegar essas células que estão dentro do seu sangue, ok? Esses leucócitos, que são células presentes no seu sangue, células de defesa, e vai retirar uma parte delas do seu sangue e vai mandar elas diretamente para onde você foi lesionado, onde tem aquele machucado. Essa célula vai fazer o quê? Ela vai fazer o processo de fagocitose, que é englobar, é como se ela envolvesse aquele agente infeccioso. Aqui a gente pode ver o processo de fagocitose acontecendo. Aqui eu tenho a célula saindo do seu sangue, através dos seus capilares sanguíneos, que é um tipo de via por onde o seu sangue passa, ok? Então, esses leucócitos vão sair da sua corrente sanguínea, estão indo em direção ao local que foi lesionado, e essa célula, bem aqui, que é o leucócito, ok? Ele vai englobar o agente infeccioso. Ele vai como se fosse comer mesmo. Ele vai envolver aquele agente infeccioso e degradar ele. Aqui do lado a gente tem uma imagem bem melhor sobre o que acontece no processo de fagocitose. A célula de defesa, que é essa aqui, vai englobar esse agente infeccioso aqui que está indicado de amarelo. E aqui do lado a gente tem o que acontece. Ele vai englobar, vai, entre aspas, comer esse agente infeccioso e degradar ele dentro dessa célula. Por isso que os nossos leucócitos são muito importantes. Então, recapitulando, a gente tem o processo de diapedese, que é a saída da célula de defesa da corrente sanguínea para o local lesionado. E quando essa célula chega no local lesionado, ela realiza o processo de fagocitose,
que é esse englobamento desse agente infeccioso e a degradação dele, ok? Outro mecanismo de defesa inespecífico é a febre. A febre, ela é um sinal. É como se fosse um sinal que o teu corpo está te dando de que você foi infectado. O aumento da temperatura corporal, também conhecida como febre, é considerado um mecanismo de defesa. Considera-se febre quando nossa temperatura ultrapassa os 37,5 graus centígrados que a gente tem, ok? Esse é a temperatura ideal para a gente, é a nossa temperatura básica, fica lá entre 36 e 37 graus e meio. Quando passa de 37 graus e meio, você já tem febre. E aqui ao lado a gente tem uma imagem indicando. Quando a gente tem uma febre leve, né, fica entre 37 e quase 40 graus. Quando passa de 40 graus, febre alta. Quando passa de 41 ou mais, hipertermia, ou seja, a sua temperatura já está numa temperatura tão alta que você precisa realmente ir ao hospital e ver o que é, porque isso pode ser perigoso. Significa que a infecção é muito grave. A febre é um indicativo de que algo em nosso corpo está em desequilíbrio. Então, a febre é um sinal. Ela te diz, eu acho que alguma coisa está errada. Então, a febre aumenta a temperatura do teu corpo porque você está tentando expulsar. Esse aumento de temperatura significa que o teu corpo está lutando. Os teus leucócitos estão lutando para te livrar daquele agente infeccioso. E por isso essa temperatura aumenta. Por isso você tem febre. Dever de casa. Na página 92 do livro, temos uma atividade referente ao papel da temperatura corporal humana para as defesas do corpo. Responda as questões requeridas, pois na próxima aula daremos continuidade ao assunto mecanismos de defesa a partir dessa atividade. Então, as respostas que vocês me derem nessa atividade da página 92 vão ser importantes para que a gente inicie a próxima aula. O assunto ministrado hoje pode ser encontrado da página 88 até a 92, para vocês fazerem uma revisãozinha, ok? Então, até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.